Olá pessoal, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo para a gente debater um pouco sobre as questões do PET de Educação Física, né, proposto pelo governo do estado. O primeiro texto a gente vai falar aí sobre 7 dicas para cuidar da saúde mental em tempos de pandemia. Nesse primeiro PET a gente percebeu que o tema central foi a saúde, até porque a educação física trabalha com a saúde, né? Então, você cuidar do corpo, o corpo em movimento acaba sendo um corpo saudável, um corpo imune a algumas doenças, né? Tanto fisiológicas quanto essas doenças virais aí, beleza? Então, a gente vai começar falando aqui dessas 7 dicas para cuidar da saúde mental. O texto foi do Gustavo Arnes, né? Ele é da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul. E o primeiro item que ele coloca aí é ser otimista. Em meio ao caos, né, a gente tem que buscar não só olhar para o caos, tá? Não só olhar para as coisas negativas, a gente tem que buscar os fatores positivos. Por exemplo, a gente sabe que a referência de estudo dentro da escola é um caminho muito mais fácil, tem orientação muito melhor, tem um contato com os amigos que acaba nos melhorando tanto de cunho social quanto o auxílio de algum conteúdo. Então a gente não é só conhecimento, a gente também é relacionamento. Então a gente sabe que diante da situação acaba pesando alguns aspectos negativos, mas a gente tem que observar também os pontos positivos. Estar perto da família, poder contribuir em casa, buscar acesso para estar estudando, né? Hoje em dia é muito mais fácil acesso. Eu sei que para algumas pessoas ainda assim é difícil ter internet, ter o conteúdo, fazer o conteúdo sozinho, não ter quem recorrer para tirar dúvidas. Mas a gente tem visto bastante pessoas buscando os grupos no WhatsApp, pegando artigo para ler, buscando interagir em outros grupos de cunho nacional aí de disciplinas variadas, né? Fazendo redação. Então a gente tem visto muita gente buscando, e isso é bom e importante graças ao sistema digital de hoje, né? Essa comunicação digital, beleza? Essa comunicação em rede aí. Há pouco tempo atrás a gente precisava de recorrer às bibliotecas. Hoje a gente tem mais conteúdo que todas as bibliotecas do mundo dentro do computador aí, beleza? Então, ser otimista mesmo diante ao caos e pensar possibilidades para que a gente evolua, amadureça e assim continuamos caminhando para frente e buscando o que a gente almeja aí, beleza? Sobretudo a felicidade e a felicidade em família, tá? Seja pé no chão. O que eu entendo por isso, né? A gente existe uma preocupação, tá? Mas essa preocupação, isso vai passar, tá? Então, ser pé no chão é buscar ter controle da situação. Quando eu estou fixo num objetivo, eu vou nessa linha, mantenho essa linha e vou prosperar diante dessa linha. Então, quando eu me perco, eu estou perdendo o pé do chão, eu perco equilíbrio, tanto equilíbrio mental quanto equilíbrio emocional, equilíbrio físico. Então, manter o pé no chão é se manter estável, tá? Diante das situações. Vamos planejar, vamos dar conta desse planejamento, vamos buscar mesmo diante das dificuldades. Então, manter o pé no chão, manter o foco, beleza, galera? O 3, informar de fontes confiáveis e oficiais. Hoje a gente está vendo que a disseminação de fake news é muito grande, tá? Então, às vezes, para meme, ou para gerar repercussão, ou para até buscar a informação correta em alguns sites, a gente não sabe o como e o porquê que as pessoas usam fake news. A gente só sabe que está presente na nossa vida e em todos os aspectos, tá? Então, nesse momento, fake news, ele pode vir a prejudicar a gente. Beleza? Em que sentido? No sentido de da gente estar colhendo informações erradas e estar dando passo errado, tá se cuidando de forma errada, tá passando cuidados de forma errada. Então vamos se ater aos conteúdos para quê? Para a gente não cair nem em nenhum golpe, né? E nem disseminar conteúdo negativo e mentiroso, beleza?
manter uma rotina. A vida da gente é uma rotina, tá, gente? A gente geralmente estuda no mesmo horário, trabalha no mesmo horário, faz mais ou menos as mesmas coisas, e rotina de tudo não é ruim, não. A rotina, quando é muito estressante, assim é ruim. Mas a rotina que te faz movimentar, te impulsiona para o dia, que te direciona, não é ruim, não. Beleza? Pelo contrário, é uma rotina boa. Então a gente já tem hábito de acordar cedo, que a gente continue acordando cedo, que a gente continue estudando, mantenha os horários de estudo. Atividade física a gente está vendo que ficou muito complicado, né? Principalmente por questões de não poder sair, de não ter acesso a quadras, parques e a própria escola e as pessoas também, né? Então a gente sabe que é mais difícil, mas é possível, tá? Aqui cita alguns aplicativos, a gente tem no YouTube hoje tem muita gente que passa conteúdo legal, até mandei uma atividade física e tem que enviar outras aí, tá? Que a gente consiga estar fazendo em casa aí. Fazer o que você gosta. Por mais que a gente tenha rotina, a gente tem que fazer as coisas que agradam a gente, mesmo dentro de uma rotina. Segunda e quarta eu vou pro futebol, isso é uma rotina, mas é uma rotina que eu gosto. Até pra gente tá tendo controle sobre nossa saúde mental, sobre nosso bem-estar, pra gente não ser só uma engrenagem de trabalho, tá? Beleza, atividade 2, a gente vai relacionar, né, o texto Como Cuidar da Saúde Mental Durante a Quarentena, né, e as críticas contidas na charge abaixo. A gente tem 3 charges aí, né, e coloca uma pessoa, né, que tem 3 mil amigos na rede social e nenhum amigo para conversar pessoalmente. A outra é a relação difícil dos pais com o filho, né? A criança está presa no telefone, fica no telefone o tempo todo, então a forma de comunicar com essa criança é justamente usando o telefone. E a terceira, várias pessoas aí vendo notícias, né? E pode ser fake news ou pode não ser fake news, e cada uma com um ponto de vista diferente aí. As duas das extremidades aí, justificando o vírus a partir de ação do governo, outra de cunho religioso, falando que é coisa do diabo, e os dois do meio em pânico, né? Uma falando que todo mundo vai se contaminar, né? E o outro falando que todo mundo vai morrer. Então, analisem essas 3 charges e o texto acima citado, né? E façam de 10 a 15 linhas uma análise crítica e na construção dissertativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão aí, beleza? Beleza, bora lá, atividade 3. Após refletir sobre a atividade 1 e as charges da atividade 2, escreva como a atividade física pode contribuir com a saúde física e mental durante o isolamento. Eu sempre falo que a atividade física ela traz benefícios de fora para dentro. Toda vez que você se exercita, você vai colher benefícios desse exercício. Indiferente de ser estético, social, hormonal. Então, esse bem-estar fisiológico, né? Nosso corpo funcionando direitinho. Então, mas para que haja essa interação, eu sempre recomendo uma atividade específica para cada um. Atividade física eu tenho que ter prazer em fazer. Não é porque meu amigo indica o basquete que eu vou me dar bem no basquete, ou no vôlei, ou no futebol, ou na academia. Então, toda atividade física ela tem que proporcionar prazer. Tudo que é prazeroso é mais intenso, a gente consegue se doar mais, a gente consegue se organizar, a gente consegue manter uma rotina que aquilo ali vai fazer parte da minha vida porque me traz bem. Então, toda adaptação fisiológica, biológica, estética, nada vai ter sentido se você não estiver conectado com um exercício. Porque senão é muito fácil a gente se perder nessa atividade. Então, para cada pessoa, existem diversas atividades físicas diferentes, diversos exercícios, esporte, que a gente consegue estar fazendo. Então, o bem-estar, ele só é mental
quando eu me conecto, eu tenho prazer em fazer. Então tudo se resume a uma simples fala, o prazer em executar, o sentir bem. Ah, é coletivo, é individual, é de superação. Então, porque a adaptação do nosso corpo vai vir através de qualquer atividade física, beleza? Então encontre a sua atividade física e se desenvolva a partir dela, beleza? Grande abraço, é isso aí. Bora para a questão 4. Beleza, a questão 4 é pessoal, tá, galera? Vocês vão escrever o que vocês estão sentindo falta nesse período de quarentena. Seja na escola, nos momentos de lazer, ou familiares, vocês vão fazer uma reflexão, vão escrever isso tudo aí. E toda reflexão a gente tem que buscar algo mais profundo aí. Algo que nos enalteça, que nos faz valorizar aqueles momentos, tá? Tem uma historinha aí que uma criança está conversando parece com um pai, o responsável, e tem um sapinho que vai mudando a feição de acordo com a fala da criança. Não é só ciência, história, português, matemática, tem também os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais na escola. Abaixo tem uma atividade opcional. Eu confesso que eu não vi o vídeo ainda, né? Mas uma sugestão aí de como estudar sem perder o foco e a concentração. Tudo que você precisa saber. Tem um link aí do YouTube, eu vou estar assistindo e a gente debate sobre ela lá no chat, beleza? Então no WhatsApp da escola aí. O tema para redação é o combate à depressão na sociedade brasileira. Um dos grandes fatores que pesa sobre a depressão é o fator emocional, tá? E sabe que uma boa relação com social, física, acaba trazendo uma boa relação emocional, corpo-mente, tá? Então, quando associa a depressão com a educação física aí, é algo preventivo. Como que a educação física, como que o esporte, como que a atividade física de modo geral pode contribuir para a saúde mental. E a depressão, a gente fala que é a doença do século aí. Então a saúde emocional pesa muito sobre todas as demais coisas. Se eu não estou bem mentalmente, eu não vou conseguir acordar para me exercitar, eu não vou ter o mesmo ímpeto em estar estudando, eu não vou ter uma boa relação com família, namorado. Então, a depressão nos tira daquilo que a gente mais gosta de fazer, e aquilo que a gente mais gosta pode nos tirar da depressão. Tem que ter um ponto de equilíbrio aí, beleza? Então, dentro desse tema, o combate à depressão na sociedade brasileira, vocês ficam à vontade para falar sobre vários temas relacionados à educação física aí, beleza? O bem-estar físico e que vai causar o bem-estar mental aí. Um tema um pouco mais amplo, né? Mas que vocês podem ter um pouco de liberdade para estar debatendo sobre vários aspectos, beleza? Bora lá, semana 2, começando aí com o texto sobre a revolta da vacina. E a revolta da vacina que aconteceu no final do século XIX, né? Início do século XX, o século passado aí, no momento de revolução industrial, os grandes centros acabaram se tornando grandes oportunidades e a população foi crescendo. Aí fala da cidade do Rio de Janeiro, né? E nesse período, muita gente migrou para o centro. Foi também um período que está vindo muitos imigrantes europeus para o país, assim como a abolição da escravatura, né? Então, esse pessoal foi povoando no centro, e a maioria pessoas muito humildes, tá? E nesse agrupamento aí, eles ficaram em condições deploráveis, né? De dormir em locais úmidos, muita gente, sem a mínima condição de higiene e saúde. E o saneamento básico também não tinha sido preparado para receber um volume tão grande de pessoas. Então a elite brasileira, a elite local, começou a ficar incomodada com a disseminação viral.
porque indiferente de ser preto, branco, pobre, rico, a disseminação do vírus se dá de forma incontrolada. Então, o que aconteceu? Essas pessoas foram obrigadas a sair dos centros, né? E começaram a ir para as margens. Assim nasce as favelas na região do Rio de Janeiro. Então, favela não tem nada a ver com marginalidade. Marginalidade vem da margem, né? As pessoas que estão à margem. Então, não tem nada a ver com crime. Então, nasce as favelas como oportunidade de moradia longe dos centros, uma coisa mais imposta. Então, as pessoas que impuseram a saída, impuseram também a vacinação. Então, daí tivemos a revolta, que era algo que não tinha escolha e não tinha informação que a gente tem hoje. Então, a gente sabe que a vacinação, depois que começou a ser feito o controle de vacina, a mortalidade infantil diminuiu mais de... acho que antigamente, cada 5 crianças que nasciam morria. Então, as vacinas foram benéficas, mas até então, naquele momento, uma população que só levava porrada. Aí obrigou-se a tomar a vacina, algo que a gente sabe que a vacina letal, a gente sempre fala assim, entre a diferença do remédio para droga tá na dosagem, né? Para curar ou para morrer tá na dosagem. Então, o receio era iminente, assim como também o benefício poderia ser eminente. Então, houve esse conflito muito por questão social, política, tá? E que deu gatilho para toda essa revolta aí. Como que a educação física entra nessa história, né, galera? Nesse mesmo período, houve também o lançamento da educação física higienista. A gente sabe que um corpo ativo é um corpo saudável, então um corpo forte é um corpo que sofre menos com doença. Então, dentro das escolas, passou-se a integrar a educação física, tanto do ponto de vista alemão, sueco, eu vou lembrar inglês. Então, para quê? Para criar-se corpos mais fortes, tanto para ficar mais imune e também para render mais no trabalho, que a Revolução Industrial trouxe uma carga de trabalho muito extensa, tá? Então, essas pessoas não revoltaram só por não querer a vacina, se revoltaram também por ser impositória de uma elite que só queria tirar proveito da população pobre, tá? Então, é mais ou menos isso aí, beleza? Na semana 2, começamos com vacina, né? A importância das vacinas, né? Tem um texto feito por uma marca da indústria farmacêutica, né? Pfizer aí, fala sobre a importância das vacinas e coloca algumas curiosidades sobre alguns tipos de vírus, né? Rubéola, cachumba, hepatite, sarampo, todas essas contagiosas que em um dado momento da história culminou na morte de muita gente aí e outros malefícios aí. Deem uma lida aí. A primeira atividade aí é uma atividade reflexiva, né? Você possui cartão de vacina, você sabe se suas vacinas estão atualizadas, você sabe que a melhor forma de atualizar seu cartão de vacinação é procurando a unidade básica de saúde, né? E compartilhe as informações com seus familiares. Então, é um bom momento de você refletir sobre a sua saúde e pode pesquisar sobre a importância de cada uma dessas vacinas do seu cartão aí e como que você ficou imune ou de que forma que as pessoas ficam imunes sobre essas doenças aí. Beleza? Questão 1, a do gráfico, mostra os dados estatísticos, né? E faz uma pergunta aí, se você considera que a população está aderindo à campanha da vacinação contra a influenza. Considere que a estimativa do IBGE é que a população de Minas Gerais
esteja em torno de 21.168.791 habitantes. Aí tem as fases de cada período de vacinação em públicos diferentes. Então, a partir do número da população com o número de doses aplicadas aí, faça uma análise e veja se as pessoas estão aderindo a essas campanhas, a campanha da influenza aí. Que foi a última pandemia que a gente teve, né? A gripe suína. Não sei se 2012, não sei o período direitinho agora. A2, qual a importância das vacinas para evitar que os invasores, vírus, bactérias nos deixem doentes? Por quê? Aí vocês vão lá, sistema imunológico, anticorpos, então está dentro desse contexto aí. 3, você considera que as fake news dos grupos anti-vacinas prejudicam a adesão da população às campanhas de imunização? Tá, eu falo sobre a gripe para o idoso, né? Teve uma época que disseminou a notícia aí que o governo queria matar os velhos para não pagar a aposentadoria, né? Para diminuir os custos do governo. Então, eu lembro que essa fake news aí acabou induzindo algumas pessoas a não vacinar. Tem também um caso famoso, né, na Inglaterra, que um médico cientista divulgou que a vacinação para criança poderia desencadear autismo, por causa da alta dosagem de anticorpos ali. Então, poderia ter uma exaustão no organismo e que mudasse o funcionamento de alguns aspectos motor, cognitivo. Então, isso acaba pesando, né? Então, esses grupos anti-vacina geralmente se baseia em algum argumento para defender a não vacinação. Mas, igual eu falei anteriormente, quando não existia vacina, a mortalidade infantil era muito maior. A expectativa de vida era menor. Então, lógico, a gente tem que ter receio, tem que ficar atento aos testes. A gente está vendo um teste muito rápido para estar descobrindo, né, a vacina contra o Covid. Então, mas a gente tem que ter receio para saber que a gente não vai jogar algo desconhecido no nosso corpo de modo a nos prejudicar, beleza? Então, tem os grupos que são mais radicais, né? E a gente acredita que tem que ser conservador, principalmente quando não exista ciência. Mas hoje em dia, em pleno século XXI, várias organizações aí, a própria OMS aí, não deixa as coisas, a indústria farmacêutica se empoderar de algo que pode custar a vida de muita gente. Mas mesmo assim, a gente tem que ficar atento e buscar informação. Beleza? Beleza. Por que precisamos falar de vacinação física no componente curricular de educação física? Converse com seus familiares sobre esse assunto. Tá, vamos fazer uma associação. Qual que é o principal objetivo da vacinação? Deixar nosso corpo imune a doenças. Então, aumentar nosso sistema de defesa. Atividade física. Qual que é a principal função da atividade física? É melhorar a saúde funcional do nosso organismo. Fazer com que o nosso organismo funcione de forma harmônica. Estabilizando pressão, triglicérides, colesterol, glicose, atividades hormonais, tá? Então, associação de fortalecimento do sistema imunológico, as duas atividades competem, a vacinação e a educação física, o movimento, o exercício de modo global. Então, nessa questão aí, eu prefiro fazer uma associação, né, dos benefícios da educação física com os benefícios da vacinação e contextualizar isso, beleza? Converse com os pais de vocês. Vacina talvez está em dia, mas atividade física está em dia aí também. Seu pai anda exercitando, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, tia, filho, sobrinho. Pesquisem aí e conte pra gente aí, beleza? As próximas questões são de marcar, tá? Eu acho que pelo texto que a gente já comentou, acho que tá tranquilo marcar essas questões aí.
E por último, na segunda semana, o tema da redação, a importância das vacinas para a sociedade. Por que tanta redação, professor Marlon? A gente sabe que a redação tem um peso muito grande, né, no Enem. Então, quanto mais redação de temas variados vocês fizerem, melhor. Então, aqui a gente está colocando situações de quê? De temas voltados à saúde. Então, quem sabe a partir dessas redações, dessas falas, desse trabalho de educação física, a gente não consiga desenvolver ou introduzir, concluir, ou até mesmo estruturar toda a redação nossa para o Enem aí, no texto dissertativo. Então, a importância das vacinas para a sociedade é, mais uma vez, um tema um pouco mais amplo, né? Então, vocês têm margem para falar sobre cada aspecto. Se apegue no aspecto histórico, se apegue nos grupos de antivacina, se apegue aos dados estatísticos que falam sobre os benefícios da vacina, tanto em redução de procura de postos, centros de saúde, de mortalidade infantil, de longevidade. Relacione atividade física com as alterações provocadas pela vacina. Então, a gente consegue construir um texto legal aí, dentro dessa perspectiva aí que a gente observou nesse conteúdo acima aí. Beleza? Grande abraço, bom trabalho, fiquem com Deus aí. Valeu!